Olá, vocês ligados na Terceira Via TV, a sua melhor imagem dos canais fechados em Campos, Macaé e Rio das Ostras, também em HD. E vamos aos fatos que destacamos nesta segunda-feira, né? Olha aí, final de semana foi muito movimentada. A Americana enfrenta a Portuguesa de novo na quarta-feira. Torcida pensa em jogo da forra. Goitacás passa pelo São Cristóvão e iguala com a Luz em pontos na Taça Corcovado. Jogo com o Gonçalense vai ser amanhã no estádio de Moça Bonita. São João da Barra perde e vai disputar a Série C em 2016. Seleção de Dunga joga bem o primeiro tempo e vence o time reserva do México em São Paulo. Felipe Coutinho e Tardelli fizeram os gols do escrete brasileiro que atuou sem Neymar e Robinho. Flamengo venceu a primeira no Brasileirão, mas continua na zona de rebaixamento. O Vasco ainda não sabe o que é vencer na competição. Mais uma derrota. Fluminense e Sport empatam no Maracanã e Botafogo lidera a Série B. Macaé também vence, está no G4 da Série B. Tudo isso e muito mais agora no Boletim de Esporte da Terceira Via TV. A seleção brasileira, que se prepara para a disputa da Copa América, derrotou o México por 2-0 em jogo disputado na Arena Palmeiras. O time brasileiro dominou as ações no primeiro tempo, quando marcou os seus gols. Primeiro com Felipe Coutinho e o segundo com Diego Tardelli. Mas no segundo tempo o jogo ficou desinteressante, prevalecendo as jogadas de meio campo com muitos passes errados e sem que os goleiros fossem exigidos. O Brasil não contou com Neymar, que na véspera sagrou-se campeão da Eurochampions com o Barcelona, e com Robinho, que sentiu uma contusão na véspera. Já o México não contou com vários titulares, inclusive o seu artilheiro Chicharito Hernández. A única coisa boa do jogo foi o público, que lotou a Arena do Palmeiras, proporcionando uma renda superior a 6 milhões de reais. E o Campeonato Brasileiro da Série A prosseguiu no fim de semana com 10 jogos. No sábado, o Flamengo, jogando no Maracanã, obteve sua primeira vitória no campeonato, derrotando a Chapecoense por 1-0, gol de Gabriel. E foi só. O time rubro-negro continua na zona de rebaixamento com 4 pontos. Nos demais jogos de sábado, Santos recebeu a Ponte Preta e o jogo terminou igual em 2-2. E com o Renato Cajá tendo participação mais uma vez decisiva para o bom resultado do time de Campinas. E ainda na parte da tarde, no estádio Independência, o Atlético Mineiro, que estava na zona de classificação, foi derrotado pelo arquirrival, o Cruzeiro, de virada por 2-1. À noite, o Vasco da Gama continuou sem vencer no campeonato. Pois é, está em penúltimo lugar, 19º, com somente 3 pontos, resultados de 3 empates. O time Cruz Maltino foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-0, irritando mais uma vez a sua torcida, que gritava olé e aplaudia os jogadores do Atlético quando estes deixavam o gramado. Ainda sábado, o São Paulo, jogando em casa, passou pelo Grêmio por 2-1. Luiz Fabiano, o fabuloso, e Rogério Ceni, cobrando pênalti, fizeram os gols do tricolor paulista. Aliás, o veterano goleiro renovou seu contrato até o final do ano e, com o resultado, o São Paulo passou a ocupar a 2ª colocação com 13 pontos. E, finalmente, o Joinville manteve-se na última colocação ao perder mais uma. Jogando em casa, foi derrotado pelo Corinthians por 1-0. Ontem pela manhã, no estádio Beira-Rio, o Internacional derrotou o Coritiba por 2-0 e à noite foram disputados 3 jogos. No Rio de Janeiro, Maracanã, recebendo poucos torcedores. O Fluminense não saiu do 0-0 com o Sport Recife. No Serra Dourada, o Goiás decepcionou, foi derrotado pelo Avaí por 1-0, sendo gol marcado já nos acréscimos. E finalmente, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense derrotou o Palmeiras por 2-1, para desespero dos flamenguistas, já que a vitória do Figueira recolocou o rubro-negro na zona do rebaixamento. 4 primeiros colocados no G4 são Atlético Paranaense com 15 pontos, São Paulo 13, Ponte Preta e Sport 12. O Fluminense é o 5º colocado com 11 pontos. Já na zona de rebaixamento estão Flamengo com 4 pontos, Curitiba e Vasco com 3 e Joinville com apenas 1. Quarta-feira, depois de amanhã, apenas um jogo,
Atlético Mineiro e Santos no estádio Independência. Os demais jogos serão disputados no final de semana. E pelo Brasileiro da Série B, o Botafogo se manteve na liderança ao passar facilmente pelo Mogi-mirim por 3-0. O jogo aconteceu na noite de sexta-feira. Já no sábado, jogando em Santa Catarina, o Macaé conseguiu sua 4ª vitória na competição, ao derrotar o Criciúma por 3-0. Os gols do time macaense foram marcados por Anselmo e Pipico no primeiro tempo, enquanto Henrique completou o placar na segunda etapa. Com o resultado, o Macaé entrou no G4. Em primeiro, Botafogo com 16 pontos. Em segundo, Náutico também com 16. Em terceiro, Macaé com 13. E em quarto, Vitória da Bahia com 12. A seguir vem Sampaio Corrêa e Bahia com 11 pontos, América Mineiro com 10. Amanhã jogam Paraná e Luverdense, abrindo a 7ª rodada. Na Fórmula 1, mais uma vitória de Lewis Hamilton no GP do Canadá, seguido pelo seu companheiro de escuderia Nico Rosberg e por Valtteri Bottas, companheiro de equipe de Felipe Massa, que acabou em 6º lugar. Muito bem, lembrando que a gente não pode deixar as imagens no final desse primeiro bloco da vitória sensacional do Barcelona no sábado sobre a Juventus de Turim, a velha senhora por 3-1, inclusive com o Neymar fazendo o terceiro gol, e a festa, né, lá em Berlim, na Alemanha. No próximo bloco vamos falar tudo sobre o campeonato estadual da Série B, que teve vitória do Azul na Rua do Gás e derrota do Americano na região dos Lagos, inclusive com gols das partidas. E é rapidinho, é pai bola, voltamos já.